Fala aí, turma, nono A e nono B. Novamente aqui com mais um bloco de questões a serem resolvidas, dando continuidade ao nosso assunto aí sobre radiciação. Dessa vez, a gente vai aprender a introduzir um fator externo no radical. No bloco de questões anteriores, a gente fez a extração desses fatores, né? Eles estavam aqui dentro e agora passaram para fora. E passaram para fora. Neste momento agora, né, nessa feita, nós vamos introduzir o fator no radical. Agora a gente vai aprender a colocar ele para dentro, né? No mais popular. Então, vamos lá. Deixa eu só aqui passar uma explicação para vocês. Lembrando dos avisos, certo? Já falei isso nas duas últimas aulas, que estão disponíveis aqui no YouTube. Deixando aí para vocês lerem, certo? Sobre o que precisa ser feito, né? Para copiar e enviar para mim, tanto o pessoal do remoto que vai fazer isso, o pessoal do presencial precisa copiar, e lá na escola eu passo visto, né? Quer dizer, não posso ter o contato direto lá no material de vocês, mas eu vou compreender que vocês realizaram quem está no presencial. O aviso 2, reforçando aqui a divulgação do nosso simulado. Ok? Já expliquei bem direitinho qual é a sistemática. Expliquei nas duas últimas aulas e aqui estou só reforçando, para vocês visualizarem, tá bom? E aí nós vamos agora para o nosso conteúdo de hoje, né? O assunto de hoje é introduzindo o fator externo radical, como já adiantei. Nós vamos pegar esse carinha aqui, no caso a gente tem 2 raiz de 3, a presença de fator externo, aqui o 2, ele está fora, e a gente vai colocar para dentro do símbolo da raiz. Nesse caso, nós temos a raiz quadrada. Observa que, para a gente introduzir esse fator, o que vai acontecer? A gente vai observar o índice da raiz, certo? O índice aqui da raiz. Qual é o índice aqui, pessoal? Quando não aparece nenhum número, o índice é 2, certo? Aqui dentro, aqui, fica o número 2. O que é que, em que essa informação vai nos ser útil? Né? Aqui dentro, o índice 2, aqui dentro o índice é 2. Essa informação vai ser útil no seguinte caso, que o fator que estiver aqui fora, quando ele for lá para dentro da raiz, ele vai ser elevado ao mesmo número indicado no índice da raiz. Ou seja, se o índice aqui é 2, então esse 2 que está aqui fora vai vir para dentro da raiz elevado ao quadrado, porque a nossa raiz em questão é a raiz quadrada. Olha só, ficou 2 ao quadrado vezes 3, certo? Vai ter uma ocasião que a gente vai desenvolver isso aqui. 2 ao quadrado vai ser 4, né? 4 vezes 3 vai ser 12. Ficaria a raiz de 12. Mas a gente vai trabalhar isso nos exercícios. Ok? Não é difícil. É só prestar atenção e praticar. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai praticar. Eu havia passado no bloco de questões. Esse aqui eu não divulguei nenhum link, nem avisei no grupo de WhatsApp. Isso aqui foi aplicado lá com o pessoal do presencial. E aí, agora que eu estou apresentando a vocês aqui do online, e quem faltou aula no presencial também vai ter essa oportunidade. Lá na página 44, deixa eu só confirmar, tá? Que a nossa página é 44. Na página 44 do livro de vocês estão as questões solicitadas, certo? Na página 44, eu solicitei a questão 1, letras A, B, C, E. Opa, eu esqueci de colocar a letrinha aqui, mas eu acho que é a letra J. Deixa eu só confirmar lá. Página 44, X10 foi a letra H. Deixa eu só. Foi a letra H na página 44. Vou acrescentar aqui, tá bom?
Aqui é a letra H, certo? Essa aqui é a letra H. A página desses exercícios é a 44. Página 44. Certo? Página 44. É onde vocês vão obter esses exercícios. Foram essas letras aqui. Foi a questão 1, página 44, questão 1, letras A, B, C, E, H, L. Não, L não, essa é a letra I, que tá aqui, mas é a letra I, tá? É a letra I. Essa aqui é a letra I. Bom, então vamos lá, como é que vai resolver isso? Lembra lá que eu falei que a gente vai observar o fator, o índice que está aqui na raiz, certo? Então, na letra A, eu tenho 9 raiz de 2. Essa raiz, eu sei que o índice dela é 2, certo? Por quê? Ela é raiz quadrada. Calma aí que... Deixa eu pegar a caneta vermelha. Vai ficar 9 raiz quadrada de 2. Quem é o fator externo? O fator externo aqui é o 9. Ele vai vir para dentro da raiz. E lembra que eu falei? Observa quem é o índice da raiz. Não é 2? Então, esse 9 vai vir para dentro da raiz elevada a 2. Fica 9, fica a raiz quadrada de 9 ao quadrado vezes o 2 que já estava lá dentro. Quando eu desenvolvo o cálculo, 9 ao quadrado é 81, porque 9 vezes 9 é 81, vezes 2. Isso aqui fica 81 vezes 2, raiz quadrada de 162. Só isso. Só isso. Forma semelhante, eu trabalho na letra B. Observo quem é o índice da raiz. Quando não aparece, eu já sei que é o índice 2. O fator externo aqui é este 2. E o fator externo. Ele vai vir para dentro da raiz elevado ao mesmo índice. O expoente dele será idêntico ao índice. No caso 2, fica 2 ao quadrado vezes 7, que já estava na raiz. E aí eu tenho que 2 ao quadrado é 4, vezes 7, raiz de 28, o resultado. Ok? Continuando o mesmo pensamento, eu tenho aqui 10 raiz de 5, eu sei que aqui o índice é 2, esse 10 vai vir para dentro da raiz elevado a 2. E olha aqui, 10 elevado a 2, vezes o 5 que já estava lá dentro. Tenho 100, porque 10 elevado a 2 é 100, vezes 5, e aí fica a raiz de 500. Ok? Observemos agora a letra E. Quem é o índice agora? Observa aqui. Eu tenho 2, raiz quinta de 2. Então, o índice aqui é 5. Significa que o fator externo, nesse caso que é esse 2 aqui, ele vem para dentro da raiz elevada a 5. De fato, ficou raiz quinta de 2 elevado a quinta vezes 2. Raiz quinta, 2 elevado a quinta potência é igual a 32, vezes 2. E aí, 32 vezes 2 é igual a 64. Fica a raiz quinta de 64, o resultado. Lembra que quando a gente vai resolver a potência, a gente pega a base, que é 2, e repete quantas vezes o expoente está indicando em forma de multiplicação. Se no caso aqui é 2 elevado a 5, vai ficar 2 vezes 2. Lembra que a gente já fez isso? 2 vezes 2. Vai repetir esse 2 5 vezes em forma de multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vezes 2 e vezes 2. Certo? Trabalhando de forma semelhante na letra H, em vez de números, eu tenho letras. Eu não quero saber o valor de x. O que eu vou fazer aqui é apenas a introdução do fator externo para o radicando, né? Então, aqui eu tenho x, raiz décima de x ao cubo. Qual é o índice da raiz?
O índice aqui é 10. Fator externo é esse x. Ele virá para dentro dessa raiz elevada a 10. Olha aqui. Raiz décima de x elevado a 10 vezes o x elevado ao cubo, que já estava lá. Lembra que em bases iguais, multiplicação numa potência, bases iguais, na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. 10 mais 3. Fica a raiz décima de x elevado a 13. Ok? Letra I, eu tenho 6b, raiz cúbica de 2b. Observo de novo, a minha raiz agora é de índice 3. Então, os fatores externos aqui são 2. Eu tenho o fator A e tenho o fator B. Eles vão vir para dentro da raiz, cada um desses elevado à terceira potência. Repito, raiz cúbica. Olha o 6 aqui, ó. 6 elevado a 3, porque está sendo elevado ao mesmo número da raiz. O B elevado a 3. O 2B que já estava, certo? O 2B que já estava aqui dentro, é só repetir. 2B. Tudo multiplicando. Desenvolvendo um cálculo de 6 elevado a 3, né? Eu coloco raiz cúbica de 6 elevado a 3, que é 216, vezes B elevado a 3, vezes 2B. Vamos observar que aqui eu tenho B e tenho B. 2B aqui, né? Aqui eu tenho B ao cubo e eu tenho B. E esse 2 aqui, ele é um fator de multiplicação, certo? Ele está proporcional aqui. Ele é um fator de multiplicação, é 2 vezes B. Significa que B é um fator independente, né? Ele vai multiplicar B. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou multiplicar 216 com o 2, certo? Vou multiplicar aqui esse 216 com esse 2, que vai me dar 432. E vou multiplicar, vou fazer a relação de B ao cubo com B elevado a quanto? Não aparece nenhum número, significa que é 1. De B elevado a 1. B é a base, tá aqui. Repete a base e soma os expoentes. 3 mais 1, 4. A resposta é raiz cúbica de 432B à quarta potência. Até aí tudo bem? Tudo certinho? Deixa eu ocultar essa paleta. Na questão 2, ainda página 44, ele está pedindo para a gente transformar cada expressão em um só radical, sabendo que x e y são dois números reais positivos. Não é para a gente achar o valor de x, de forma nenhuma. A gente até já fez uma questão de transformar em um único radical. Veja como é que vai acontecer. Primeiro passo aqui, antes a gente tinha aprendido a pegar e multiplicar 6, no exemplo, né, por exemplo, 6 vezes 3, aí daria a raiz de 18. Só que a gente não vai fazer direto. Primeiro a gente vai observar o fator externo. Nessa raiz sexta, não tem nada a ser colocado. Então ela continua aqui, ó, raiz sexta. Mas esse x, ele está externo a essa raiz aqui, a raiz com índice 3. Então, esse x, ele vai precisar voltar para dentro dessa raiz cúbica e ele vai entrar com elevado à terceira potência, porque a raiz aqui é cúbica. Aí veja como é que fica. Repetir, aqui eu repito a raiz sexta, está repetido, olha aqui, raiz sexta, certo? A raiz sexta está repetida. Esse x, ele vem para dentro da raiz cúbica, olha ele aqui, certo? E eu repeti o x ao quadrado, que já estava lá dentro. Está aqui, x ao quadrado, certo? Coloquei amarelinho aí. Quem vai assistir o vídeo durante a noite vai sofrer um pouquinho para ver esse amarelo, mas vai dar certo, vai dar certo.
importa é só para indicar aqui o coloridinho. Agora, gente, aqui, raiz sexta, beleza. Raiz cúbica está aqui. O x que estava aqui externo, ele veio aqui para dentro. E o x ao quadrado já estava, permanece. Agora você vê que ficou raiz sexta de raiz cúbica de x à quinta. Por que x à quinta? Ora, quando eu pego, observa a base, bases iguais, repete a base e soma os expoentes. X é a base, expoente 2 mais expoente 3 dá 5. Foi feito isso aqui. Eu só repeti aqui a raiz sexta, a raiz cúbica, e resolvi quem estava dentro da raiz cúbica. Agora eu vou reduzir em um só radical. Eu vou transformar essa expressão em um só radical. Agora eu vou fazer isso. Ó. Vou multiplicar o índice dessa raiz sexta com o índice dessa raiz cúbica. Multiplicando 6 vezes 3 me dá 18. Tá aqui, 18. E repete, ficou raiz 18 de x elevado à quinta. Essa é a resposta. Certo? Foi a letra A da segunda questão. A letra B, o mesmo modo de pensar, com uma diferença, que são os números, né? Eu tenho agora x e y, e eu tenho agora os algarismos que são diferentes. Mas a forma de planejar, de calcular, de raciocinar é a mesma. Observo que aqui, raiz quadrada, ou seja, o índice dela é 2, certo? Não tem nenhum fator externo dessa raiz quadrada, mas tem o fator externo da raiz quinta. Tá vendo aqui a raiz quinta? Aí tem o fator externo que é x. O x vai vir para dentro da raiz quinta. Então, o que, é que eu faço? Repito a raiz quadrada. Aqui. Esse x que está externa à raiz quinta, ele vai vir para dentro da raiz quinta aqui, olha ele. Ele vai vir elevado à quinta potência, porque ele vai vir para dentro da raiz quinta. E esse x ao quadrado está aqui. E o y a terceira potência está aqui. Y ao cubo está aqui. Certo? Repetir a raiz quinta, que é para poder continuar o cálculo. E agora, o que vai acontecer? Repito a raiz quadrada, repito o símbolo raiz quinta. Observemos que eu tenho essa base x ao quadrado e tem essa base x à quinta potência. O que é que vai acontecer aqui? Repete a base x e soma os expoentes. Eu tenho expoente 2 e tenho expoente 5. 2 mais 5 vai me dar 7. Ok? Repeti a base que foi x e somei os expoentes. E esse y, ele simplesmente é repetido aqui. Certo? Repetir o y elevado ao cubo aqui. Feito esse desenvolvimento, observa agora a raiz, que aqui o índice é 2. E aí, o que a gente faz? A gente vai multiplicar 2 por 5, que vai dar uma nova raiz. A raiz décima de x a sétima vezes y a terceira potência. Vai ficar assim. Não tem problema se não aparecer o sinal, mas como ela é uma proporção direta, né? Então fica x7 e y3. E aí, problemas resolvidos, as questões 1 e 2. E aí, tudo bem? Ainda na página 44, eu solicitei as questões 3, 4 e 5, ainda da página 44, tá? Deixa eu só anotar aqui. Não, quero pegar você. Aqui. Página 44. Deixa eu só anotar aqui, tá? Página 44. Só anotando aqui. Calma aí. Página 44.
Aí tem as questões 3, 4 e 5. Aqui é a mesma forma de pensar. Na questão terceira, escreva a expressão raiz cúbica de A sobre B vezes a raiz quadrada de A sobre B, na forma de um único radical. Se possível, simplifique a expressão. Então, o primeiro passo é a gente introduzir o fator externo. A gente vê que na raiz cúbica não tem nada para se introduzir. Então, ela se repete. Tá aqui, repetir, certo? Mas nessa raiz quadrada aqui, não tem, o índice dela é 2. Nessa raiz quadrada, eu preciso introduzir esse termo aqui, olha. A sobre B, certo? Nessa raiz quadrada aqui. Só um momento. Nessa raiz quadrada aqui, eu vou introduzir o fator A sobre B, certo? Deixa eu só colocar aqui. Olha ele aqui, onde é que ele vai aparecer? Dentro de parêntese. Por que dentro de parêntese? Porque, como é uma fração, o índice, o expoente, ele vai servir tanto para o A quanto para o B, certo? Então, ele tem que vir em forma de dentro de parênteses. Por isso que eu coloquei aquele parênteses ali vermelhinho para, certo? Esse A sobre B entrou para a raiz quadrada, entrou para a raiz quadrada em forma de elevado ao quadrado, tá bom? E aqui eu tenho aqui a raiz quadrada de A ao quadrado vezes B, A sobre B elevado ao quadrado vezes A sobre B, que vai ser igual. Agora é só eu fiz a redução dos radicais, né? E agora é só eu pegar essa embaixo agora, repetir a base. Quem são a base aqui? A base é A sobre B ao quadrado e A sobre B ao quadrado. Base igual, repete a base e soma os expoentes. Os expoentes são 2 e 1, certo? E aí, o que vai acontecer? 2 mais 1 dá 3. Agora, simplesmente fazer isso e fazer isso. E aqui eu tenho A sobre B, a resposta. Por que foi que eu cortei? Porque o índice é 3 e o expoente é 3. E então, isso me dá esse privilégio de sair cancelando e ficar A sobre B. A gente já viu isso lá em outras aulas, certo? Essa regrinha aqui do cancelamento. Aí a resposta da terceira questão. Na quarta questão, é o mesmo trabalho, certo? O mesmo processo. A diferença é que ele está perguntando como você pode representar a expressão raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 na forma de um único radical. Como é que a gente pode expressar isso? É só introduzir os fatores externos. Eu tenho a raiz, certo? Eu tenho a raiz quadrada, nada a introduzir, mas eu tenho esse 3, ele vai ser introduzido para cá, para dentro dessa outra raiz aqui, olha, dessa raiz aqui, que tem o índice 2, aí ele vai vir para aqui para dentro, olha aqui ele, elevado a 2. Aí eu repeti esse 3, certo? Repeti esse 3, está aqui, coloquei o 3 elevado a 2 aqui, e a raiz cúbica e a raiz quadrada de 3, desculpa. Aqui também, gente, eu tenho 2, certo? Tenho a raiz com índice 2. Eu tenho dois fatores externos que vou introduzir aqui. Lembra que a base igual, repete a base e soma os expoentes. Eu tenho 3 vezes 3 ao quadrado, então repete a base que é 3 e soma os expoentes. Olha aqui. E a raiz quadrada, foi isso que eu fiz aqui agora, certo? Eu não calculei nada, eu apenas coloquei 3 vezes 3 ao quadrado, que deu 3 ao cubo. Raiz da raiz, tá aqui. Nessa outra linha,
Quem vai ser o fator externo agora? O fator externo é 3 ao cubo. Isso aqui vai ser o fator externo. Ele vai entrar para essa raiz aqui, ó. Ele vai vir para dentro dessa raiz. Certo? Com índice 2. Olha o que vai acontecer aqui. 3 ao cubo elevado a 2. Porque o índice daquela raiz é 2. Então, ele vai ficar aqui, ó. 3 ao cubo elevado a 2. Esse 3 é o que já estava aqui, eu repeti. E você vê que a raiz, à medida que eu faço a introdução dos fatores externos, as raízes vão ficando mais juntinhas. Olha aqui o que aconteceu. Nessa outra etapa, as raízes se repetem, tá vendo? As raízes se repetem. Eu estou repetindo esse mesmo 3 aqui e vou fazer uma operação. Vou fazer uma operação. Vou fazer uma operação aqui. Esse 3, eu repito, isso aqui é um caso de potenciação que é chamado de potência da potência. Tá vendo que eu tenho aqui esse 3 e tenho aqui esse 2? O que é que vai acontecer entre eles? Vão ser multiplicados. 3 vezes 2. Certo? Esse 3 aqui vai ser multiplicado com esse 2. Deixa eu botar a caneta vermelha. Esse 3 aqui é multiplicado com esse 2 e o resultado dele é 6. Ó, repetir esse 3, está aqui. Repetir esse outro 3 que está aqui. E 6, que é o resultado de 3 vezes 2. Certo? Aí, agora, nessa outra etapa, repetindo os símbolos de raiz, repetir a base, que é 3, e somei os expoentes. O expoente desse 3 aqui é 1. Repetir a base 3 e somei 1 mais 6, que dá 7. Então, ficou 3 elevado a 7. E com essas raízes, o que vai acontecer com ela? Aqui, ó, é índice 2 e índice 2. Lembra que eu falei que quando elas estão assim, tão próximas, a gente vai reduzir a um único radical fazendo o quê? Multiplicando os índices. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Olha aqui, a raiz oitava de 3 elevado a 7. Essa é a resposta. Querido? Pois bem, vamos agora para a quinta questão ainda da página 44. Desculpa. Quinta questão da página 44. Ele está perguntando aqui, qual é a forma mais simples de escrever a expressão raiz quadrada de x ao cubo sobre y vezes a raiz quadrada de x sobre y? Qual é a forma mais simples? A forma mais simples é fazer o quê? Primeiro passo, introduzir o fator externo. Nessa raiz, a primeira raiz, a raiz quadrada, não tem fator externo a ser adicionado, então ela é repetida aqui. Mas nessa aqui tem, nessa outra raiz aqui com esse mesmo índice 2, eu tenho o fator externo quem? X elevado ao cubo sobre y. Esse é o fator externo. E ele vai vir para dentro dessa raiz elevado a 2, porque aqui, essa raiz é raiz quadrada. Ele vem para cá elevado a 2. Olha lá aqui o 2. Dentro de parênteses, porque a gente está trabalhando com fração. E aqui eu tenho x ao cubo elevado a 2. Vou desenvolver aqui, vou distribuir potência de potência. Eu multiplico esse 3 com esse 2, vai me dar 6. Está aqui o 6. E esse y elevado a 2 é y elevado a 2, está aqui. Y elevado a 2. Só desenvolvi aqui, por causa dessa potência que está aqui direcionada ao x. Raiz, né? X raiz quadrada e raiz quadrada, tá aqui, repetir. Agora a gente observa que x à sexta vezes x vai dar x à sétima. Bases iguais, repete a base e somos expoentes. Bases iguais, repete a base e somos expoentes, tá aqui. Eu tenho y ao quadrado vezes y.
Bases iguais, repete a base e somos expoentes. Da y a terceira. 2 mais 1, né? E depois disso, quando eu deixo bem simples os radicandos, eu vou fazer a mesma história aqui com as raízes. Ó, vai ficar 2, aqui é 2, certo? 2 vezes 2, deixa eu ajeitar esses dois aqui. 2 vezes 2 dá igual a 4. Então, ficou a raiz quarta de x a sétima sobre y a terceira. Não termina a questão porque eu posso fazer continuar simplificando aqui, o x a sétima. Ele é maior, o 7 aqui é maior do que o 4. Então, isso significa que eu posso decompor esse x a sétima, transformar esse x a sétima em transformar esse x a sétima em x a terceira vezes x a quarta. Eu posso fazer isso. Bases iguais, repete a base, somos expoentes. Por que eu fiz isso? Para que eu venha simplificar o quanto eu puder. Isso aqui, olha. O índice não é 4? Eu vou extrair agora. Eu coloquei para dentro da raiz, agora eu vou tirar. X a 4, o índice dessa raiz é quarta. Eu transformei essa potência aqui em x a quarta. Eu quero outra canetinha aqui. X a quarta, o índice 4, x a quarta. O índice é o mesmo, então esse x que está elevado a 4, ele sai da raiz e só fica lá dentro x ao cubo e y ao cubo. Assim é a resposta dessa questão. Eu só queria fazer uma correçãozinha aqui nessa questão 3, na questão 3, eu quero fazer uma correção. Deixa eu apagar aqui. Por quê, gente? Eu quero fazer uma correçãozinha básica que tem aqui. Observa que, pela forma de raciocínio, embora vocês possam ver aí no livro alguma outra resposta, mas pela forma de raciocinar, a gente tem o seguinte: quando eu introduzo o fator para dentro da raiz, essa raiz ela precisa ser repetida. É isso que está faltando aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó. Essa raiz ela vai ser repetida aqui, ok? Fica a raiz cúbica da raiz quadrada de A ao quadrado vezes B, vezes A sobre B elevado a 1. Quando eu faço isso, aí lembra que aqui dentro vai permanecer a raiz quadrada porque eu desenvolvi a potência, certo? Sim. Desenvolvi a potência. Depois disso, o que é que vai acontecer? Eu vou só pegar aqui, vai estar certo, paleta. O que eu vou fazer? Eu vou ocultar esse resultado aqui e vou corrigir, tá? Lembra que eu vou multiplicar 3 e 2. Eu quero explicar para vocês aqui uma situação, tá? 3 vezes 2 vai dar 6. Olha só que coisa bacana. Eu vou multiplicar essa raiz. Tá vendo aqui? É 3. Aqui dentro é uma raiz quadrada. Certo? E eu vou multiplicar com esse 3 aqui. Fica 3 vezes 2, vai me dar a raiz sexta. Raiz sexta de A. Deixa eu só ajeitar isso aqui, tá? A sobre B. Quero explicar para vocês como é que ficou aquele cálculo lá, para poder dar A sobre B ao cubo. Agora sim, quero explicar para vocês isso aqui, olha só que interessante. Eu posso, lembra que a gente fazia esse raciocínio? Eu posso dividir esse 3 aqui por algum número? Posso. Eu posso dividir esse 6 também pelo mesmo 3? Por exemplo, esse 3 aqui, eu posso dividir por 3. Não é isso? E aquele 6 aqui, esse 6 eu posso dividir por 3?
Isso, gente. Posso sim. Posso dividir por 3, que vai me dar 2. Olha só. Posso sim, que vai me dar 2. Aí o resultado aqui vai ficar a raiz quadrada, porque é 2, eu não preciso colocar. Raiz quadrada de A sobre B. Certo? 6 dividido para 2 vai dar 3. Ou, desculpa, 6 dividido para 3 dá 2, e é isso aqui a raiz quadrada. E 3 dividido para 3, que vai dar 1. Certo? Deixa eu apagar aqui esse texto para colocar ele mais próximo aqui. Aqui. Bom, 3 dividido para 3 que vai dar 1 aqui. Aí eu não preciso colocar esse 1. Então a resposta final é raiz quadrada de 3, de raiz quadrada de 2, desculpa, a raiz quadrada de A sobre B. E isso aqui é a resposta, tá bom? Era só essa correçãozinha que eu estava observando aqui para a gente não passar batido da informação verídica. E aí ficaram respondidas todas as questões que eu solicitei da página 44, cujo assunto foi introdução de um fator externo, ok? Temos também, ainda, na página 45, eu sei que tem lá mais um conteúdo. Eu vou encerrar essa aula aqui e vou gravar o conteúdo das outras, tá bom? Para não ficar extenso aí, nem misturar as informações. Deixa só eu interromper aqui essa gravação para a gente continuar a próxima, tá bom? Beijo para vocês, continuem aí se aprofundando nos conhecimentos e até um instantezinho. Vou gravar outra, tá?